E aí, boa tarde. Vamos chegando. Boa tarde, Israel, Maiara. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Rebeca. Olá, boa noite. Boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Vamos aqui para mais um tema, tá? Anne, Ariadne, boa tarde. Vamos chegando, galera. Vamos dando um feedback aí, certo? Sobre a questão do áudio, do reflexo da tela aí, tá tudo ok? Estão me ouvindo direitinho? Como é que estão hoje? Tá ok? Belezinha, né? Então, vamos lá, valeu, Rebeca. Ó, hoje a gente vai iniciar um tema novo, certo? É uma área da biologia chamada de citogenética. É uma parte relacionada ao estudo do núcleo e das suas estruturas, tranquilo? Então, dentro dessa parte aí, é muito importante que você compreenda principalmente os termos, e aí a gente vai ter uma aula bem, um pouco mais técnica hoje, tá? Então é muito importante que você consiga fixar esses termos que nós vamos ver hoje, para que você consiga utilizar melhor durante principalmente o estudo de divisão celular e de genética. Então a gente vai ver o que é um cromossomo, o que é uma cromatina, o que é uma heterocromatina, eucromatina, tá? Os tipos de cromossomo e os tipos de classificação de células com base nos cromossomos. Então esse primeiro momento é muito importante que vocês concentrem nessa parte mais técnica, nessa parte mais relacionada aos termos propriamente ditos, tá? E dentro dessa parte aí, nós vamos fixar principalmente nesses conceitos que são extremamente abordados. Tranquilo, né? Então nós vamos começar pela terceira etapa, que é justamente o núcleo. Então a terceira parte de uma estrutura de uma célula eucarionte, ela é o núcleo, tá? O núcleo, gente, por incrível que pareça, ele pode ser considerado uma organela citoplasmática, tá? Justamente por quê? Porque está mergulhado ali no citoplasma e ele tem a característica principal de uma organela, que é o quê? Uma membrana plasmática, tá? Então, uma membrana que envolve, semelhante à membrana plasmática. Então, nesse caso, o fato dele estar no citoplasma e ter uma membrana que tem uma origem muito parecida com a membrana plasmática, é uma bicamada de fosfolipídios e proteína, o núcleo pode ser considerado uma organela. Então, o núcleo seria mais organela do que o próprio ribossomo, beleza? Mas vamos lá, vamos destrinchar e vocês vão ver que são estruturas extremamente importantes, tá? De novo, repito, para o estudo da divisão celular e para o estudo da genética. Então, quando a gente chegar lá e falar em cromossomos homólogos, cromossomos não homólogos, cromátides irmãs, cromossomos não duplicados, nessa parte aqui, nessa aula de hoje é que você vai fixar. Beleza, galera? Lembrando e dando maior apoio, maior varal a vocês que estão aí nessa luta, que estão nessa batalha, tá? É muito importante, gente, que nós consigamos manter o foco. Então, eu sei que o momento é difícil, sei que o momento está complicado e que estudar em casa não é a mesma rotina do que estudar, digamos assim, em casa, mas indo para o cursinho, nas aulas presenciais. Mas vocês são guerreiros, vocês fazem parte do time do DI e a gente está se propondo cada vez mais a superar e a diminuir essas dificuldades que tanto vocês quanto nós estamos passando, tá? Então é um momento de ficar em casa, mas é um momento de manter o foco, manter essa mesma pegada, manter o ritmo, que lá no final do ano, certo? Nós vamos ter a tão sonhada aprovação. Então é com muita atenção, com muita participação que vem a aprovação, beleza? Então vamos repetir esse mantra. Atenção, participação e vem a aprovação, tão sonhada e tão almejada por todos nós, beleza? Então hoje, falando um pouco sobre núcleo, tá? É uma parte extremamente interessante. Primeiro quadro, antes de eu desativar os comentários para facilitar, vou mostrar o primeiro slide para você. Ó, a quantidade de núcleos ela é muito relativa dependendo do tipo de estrutura celular, tá? Ou seja, o tipo de célula é condicionado à questão de quantidade de núcleo. O
Quer dizer que quem tem mais núcleo é melhor do que quem não tem? Não é essa a, digamos assim, a proposição. Mas que existe diferentes tipos de célula em relação à quantidade de núcleo. Vou mostrar algumas para vocês. Então, por exemplo, ó, quando eu olho aqui para esse carinha, isso aqui é um protozoário, é um paramécio, tá? Esse paramécio, ele tem dois núcleos, um maior e outro menor. Inclusive, boa parte da divisão, da reprodução desse carinha é meio feito com base na estrutura do núcleo, tá? Então, quando a gente chegar lá no reino protístico, vocês vão ver sobre isso. Mas, ó, tem dois núcleos, tranquilo? Você também tem células aqui, por exemplo, no caso das fibras musculares, que tem vários núcleos. E você tem células que são anucleadas. Então aqui você vê um paramécio, que é um ser unicelular, tá? Que tem dois núcleos, um maior e um menor, um macro e um micro. Você tem células do tecido muscular esquelético, que são multinucleadas, tá? E você tem a famosa hemácia, que são células que são anucleadas. Aí, ó, detalhe, vou sair da frente aqui para vocês observarem com muita tranquilidade, tá? Ó, todas essas células, elas tiveram e têm núcleo. Então, no caso lá da hemácia, elas têm um núcleo, mas elas perdem durante o processo de formação, tá? Agora, outras células do tecido sanguíneo continuam tendo essas estruturas celulares, tranquilo? Então, você pode ter células com um núcleo só, que é o padrão mais comum, células com dois, com três, com vários, tá? E células também anucleadas. Então, é muito comum você tenha essas diferenciações, e aí você já se liga nesse processo. E aí eu vou adentrar agora no núcleo, tá? Para vocês verem as características, as diferenciações e quais as funções de cada uma dessas estruturas. Mas vocês vão ver que é bem tranquilo. E aí, obviamente, que a parte mais importante do núcleo vão ser duas. A carioteca, que é o limite do núcleo, e o material genético que está dentro do núcleo. Tranquilo? Vou aqui, gente, pedir licença a vocês para desativar um pouco os comentários, daqui a pouco eu reativo novamente, beleza? Então, ó, dentro dessa parte aqui de núcleo, nós vamos ver a parte de constituição. Então, o que é o núcleo, tá? O núcleo geralmente é uma estrutura que tem formato esférico ou ovoide, tá? Então, você está vendo aqui, ó, a distribuição do núcleo, certo? E as suas determinadas estruturas. Eu vou dar uma aumentada aqui, a gente vai passar por todas essas figuras, todas essas estruturas com bem muita calma. Mas aqui seria uma visão geral do núcleo. Então, quais são os constituintes básicos que nós vamos encontrar? Primeira estrutura é uma membrana, tá? Que envolve ele, chamada de carioteca ou, nesse caso, envoltório nuclear. Tá? É a mesma estrutura. A carioteca é um pouco mais antiga, então lá no tempo que Paulo estudava eu chamava de carioteca. No caso agora a gente chama de membrana nuclear ou envoltório nuclear, que seria o termo mais atual. Tranquilo? Dentro do núcleo então nós vamos ter um líquido que preenche ele, que é chamado de nucleoplasma ou cariolinfa. Tá? Então ó, sempre que você se ligar nesse termo cário é referente a núcleo. E só quem tem núcleo, eucarionte. Eu, verdadeiro. Cário, de núcleo. Então, eu que sou o verdadeiro que tem núcleo. Beleza? Dentro desse nucleoplasma, você vai ter diversas substâncias. Você tem água, você tem ácidos nucleicos, como DNA, como RNA, certo? Do tipo mensageiro e do tipo ribossômico. Você também tem proteínas. Dentro do núcleo nós ainda vamos ter uma estrutura que é responsável pela formação dos ácidos nucleicos, que vai ser o nucleolo, que eu vou mostrar também essa estrutura para você. E nós vamos ter o principal componente, que é a cromatina, que é o DNA. Belezita, galera? Então, dentro dessa estrutura aqui, desse panorama geral, o que é que nós temos mais de característica? Ó, núcleo presente na maioria das células eucarióticas. Por quê? Porque lembra que eu falei, por exemplo, de hemácia? Hemácia é uma célula anucleada. Então, ela é eucarionte porque ela teve, tá? Mas ela deixou de ter na fase final, na diferenciação final do processo de formação de uma hemácia, tá? Lembra que hemácia, glóbulos verdes, é tudo a mesma estrutura, beleza? Vamos seguindo. Então, esse é o panorama geral do núcleo. Se eu pegar essa estrutura e desvendar quais são as funções, o panorama geral, o que você tem que se ligar? Vamos aqui, ó. Primeira função é abrigar o DNA. Por que o DNA é tão importante? Porque nós já trabalhamos lá em ácidos nucleicos, gente, que o DNA ele é responsável por armazenar as informações para a síntese proteica. E basicamente quase todas as características de um ser vivo dependem de proteínas. Então o DNA é o local que armazena.
E o DNA fica armazenado no núcleo das células eucariontes, enquanto nos procariontes, como eles não possuem núcleo, eles ficam soltos lá no citoplasma, tá? Outra função importante, ele é o centro de comando da célula. Metabolismo celular, tá? Então ele é que é responsável por dizer a hora de fazer digestão, de respiração celular, de divisão celular, de parar a divisão celular, até o mesmo se a célula estiver no período de chegar à morte, ou seja, a morte programada, o comando vem a partir do núcleo, tá? Das estruturas que estão dentro, na verdade lá do DNA, tá? Então você vai ter uma sequência, um sinal bioquímico emitido pelo DNA que classifica o momento certo para a célula morrer, mas tudo está no núcleo, então seria uma função geral desempenhada pelo núcleo. Tranquilo? Mais alguma função? Síntese de ácidos nucleicos, extremamente importante, tá? Ó, o que é que eu quero que você se ligue? O núcleo, ele tem as estruturas que fazem essas funções, ou ele faz algumas dessas funções. Então, essa daqui é diretamente relacionada ao núcleo. Então, o núcleo que armazena, reveste, protege o DNA. No centro dele tem um material genético. Essas outras são funções desempenhadas por estruturas que estão no núcleo. Por isso que eu posso atribuir a ele, certo? Então, mesmo que ele não faça diretamente, mas tem alguma estrutura que é contida nele, então eu posso atribuir essa função, tranquilo? Então, cuidado aí nesses pontos de ligação para você não ficar um pouco confuso. Ah, é o núcleo, qual é a parte do núcleo? Tranquilo? E aí a gente vai entrar nessas partes aí. Então, primeira estrutura, carioteca. O que você tem que se ligar da carioteca? Que ela é um envoltório nuclear, ou seja, é ele que delimita a porção do núcleo, externo a ele, citoplasma, organelas e membrana plasmática, interno a ele as estruturas que nós vamos ver, nucleoplasma, núcleo, DNA, beleza? Ele faz o quê? Como toda membrana, a função básica dele é revestir, e tudo que reveste acaba protegendo, mas o núcleo, gente, ele não é um compartimento totalmente fechado, isolado da célula. Ele tem a capacidade de manter comunicação com o citoplasma. E essa comunicação é justamente garantida através desse fluxo que migra substâncias para dentro e para fora, de acordo com a necessidade da célula, já que ele faz o controle do comando celular. Tranquilo? E também, quem tem carioteca é eucarionte. Então, essa classificação dos seres vivos é justamente feita, gente, com base em dois grandes critérios. Quais são esses critérios? Dentro daquela classificação dos 5 reinos, nós vamos ver que a classificação dos 5 reinos proposta por Whittaker é uma classificação que se baseia na organização celular e no tipo de nutrição. A primeira característica de organização celular é ter ou não carioteca. E aí, se eu tenho, eu sou chamado de eucarionte. Se eu não tenho, eu sou chamado de procarionte. Então, a primeira organização para a classificação de seres vivos já é de acordo com a característica de ter ou não esse carinha aqui. Beleza? Então, se ligue que eucarionte tem carioteca, procarionte não tem carioteca, ou seja, não tem núcleo, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa carinha. Outra estrutura extremamente interessante, se eu jogar a figura do núcleo propriamente dito, e da carioteca. Nucleoplasma. Não tem tanto o que falar dele, por quê? Porque basicamente é o líquido que está dentro do núcleo. E aí dentro desse da carioteca, tá? Que reveste o núcleo, está esse nucleoplasma. Então ele é uma espécie de bolha, tá? E dentro dessa bolha está cheia de água. Nucleoplasma ou cariolinfa, tá? E dentro desse nucleoplasma nós vamos encontrar as outras estruturas. Os nucleolos, ribossomos, nós vamos encontrar ácidos nucleicos, tá? Então todas essas estruturas estão mergulhadas nesse carinha aqui, tá? Mas a mais importante realmente vai ser carioteca e o material genético. Cromatina, pronto, chegou onde eu queria. Na cromatina nós vamos ter, tá, a disposição de como isso vai estar organizado. Então vamos voltar um pouquinho para você se ligar. Ó, funções do núcleo, tá? E aí dentro dessas funções, eu vou agora para as partes. Carioteca, reveste, seleciona, serve de modelo de classificação. Nucleoplasma é o líquido que serve para, digamos assim, preencher o núcleo, para facilitar também a questão das trocas de componentes que entram e saem do núcleo, através dos poros da cariotina, da carioteca.
Aí um desses pontos que tem no núcleo é justamente a cromatina. Depois eu vou mostrar essa figura para você e nós vamos conseguir identificar com grande facilidade. O que é cromatina? Então vamos lá. Ó, cromatina basicamente vai ser esses conjuntos de filamentos formados de DNA e proteínas. Agora eu quero que você se ligue num ponto. Essas proteínas elas têm uma nomenclatura específica, são as famosas histonas. Histonas é uma proteína nuclear. Para que serve uma proteína, gente? Vocês viram que as proteínas elas têm uma função básica que é estrutural. E a presença das proteínas histonas enroladas por filamentos de DNA permite que a fita de DNA seja dupla e ela tenha aquele formato característico, uma fita helicoidal. No caso dos procariontes, a informação aí mais aprofundada para você, tá? Então, nosso aluno do DI sempre na frente, tá? Qual é? Essas histonas, elas não estão presentes nos procariontes. Então, no DNA de procarionte, você não tem histonas. Por isso que o material dele é um material circular, enquanto que aqui você tem uma dupla hélice helicoidal, que ela tem aquele formato de X, tá? Então, essa função aqui é garantida justamente pela presença dessas moléculas aqui, as histonas. Tranquilo? Seguinte, além da cromatina, ela é responsável justamente por quê? Por o local onde nós vamos encontrar as nossas informações necessárias para garantir o funcionamento celular. Então, boa parte das funções fisiológicas do organismo, elas são desempenhadas por proteínas, por enzimas, e essas enzimas são produzidas a partir dessas informações contidas justamente na cromatina, tá? Então a gente meio que vai falar de cromatina e cromossomo. Em termos gerais, eles são a mesma coisa, mas como a célula vai ser dividida em dois períodos, eu encontro a cromatina em um desses períodos e o cromossomo em outro. Mas em termos gerais eu posso dizer que cromossomo e cromatina é a mesma coisa. Por quê? Porque no cromossomo e na cromatina você tem essas informações que são necessárias para o funcionamento da estrutura da célula. Tá? Então todas essas funções são desempenhadas a partir da cromatina. Ela também pode ser diferenciada em dois grandes grupos. Por quê? Porque ela se apresenta, gente, de duas maneiras. Ela vai se mostrar num estado um pouco mais condensado, mais junto, mais impregnado, e ela vai ficar um pouco mais frouxa. Nesse caso aqui, quando a gente chama de heterocromatina, é quando você tem o filamento de cromatina e ele fica mais juntinho, ou seja, condensar é agrupar, é unir. E aí nesse caso, esse agrupamento, essa condensação dificulta justamente a leitura das informações. Por isso que esse DNA está inativo, tá? Então, num determinado momento do ciclo celular, o nosso DNA vai estar inativo. E quando ele tem essa característica de estar condensado, eu vou chamar ele de heterocromatina. Tá? Daqui a pouco eu explico por que hetero e eucromatina. E o outro seria justamente a eucromatina, que é a parte mais frouxa, ou seja, quando o filamento está um pouco mais esticado. E aí esse processo dele estar mais solto, mais frouxo, mais esticado, facilita justamente a leitura. E aí facilita o funcionamento da célula. Por isso que eu posso dizer que o DNA está ativo quando eu encontro na fase de eucromatina e ele está desligado na fase de heterocromatina. Por que eles têm esse nome? Porque quando descobriu-se, através da inserção, colocando-se corante. E aí eles viram que em determinadas partes se coravam e em determinadas partes não se coravam. E aí a parte que se corava, a heterocromatina, ela absorvia mais fácil esse corante. Por quê? Porque ela está mais juntinha, então ela absorvia mais. Já a parte do filamento, a eucromatina, como ela é muito fininha, ela quase não absorvia. E aí você não visualizava. Por isso que ficou hétero e eu, a diferente e a verdadeira. A ativa e a inativa. Beleza? Vamos ver essas estruturas para você se ligar? Então, ó, se eu pegar aqui, ó, uma célula, partir ela no meio, peguei esse carinha aqui, ó, mais roxinho, juntinho a essa aqui, ó, uma organela citoplasmática, né, o retículo, e aproximei aqui para você, tá? Aí, ó, peguei essa parte aqui do núcleo e recortei para você. Então aqui, ó, gente, observem comigo. Nessa parte aqui, ó, nós vamos ver a membrana que reveste o núcleo, chamada de carioteca, tá? Aqui você tem
a estrutura que seria o nucleoplasma, e essa parte mais escurinha, mais toda descabelada, esses filamentos, é justamente a cromatina, tá? E os nucleus eles vão ficar também soltos aqui, vão ser pequenos pontinhos. Então você vê que a estrutura nuclear não é dotada de muitas estruturas, mas é fundamental para o controle celular. Tranquilo? Vamos pegar essa estrutura e dar um aumento, porque eu quero mostrar os poros da carioteca para você. Então, ó, quando eu pegar esse núcleo, tá? Ó, retirei ele, e aqui vocês estão vendo que esses poros, tá? Ele tem a função justamente de quê? De fazer com que você garanta o fluxo, a comunicação do citoplasma com o núcleo. Então você tem substâncias que entram e saem aí o tempo todo. Por exemplo, o RNA mensageiro, ele é sintetizado no núcleo, mas ele leva a informação contida no material genético lá para o ribossomo que está no citoplasma. E ele sai justamente através dessas estruturas do polo. No caso da membrana nuclear, certo? Essa estrutura é um pouco mais complexa. Por quê? Porque ela vai ter zonas em que você tem a produção das próprias proteínas que produzem esses poros. Essas proteínas que produzem os poros, elas são chamadas de porinas. E essa região que produz os poros da membrana nuclear é chamada de complexo do poro. Por isso que a membrana nuclear é um pouco diferente da membrana plasmática e ela também tem uma complexidade maior, justamente por causa dessa característica de formar esses poros, de ter um sistema que regenera esses poros para garantir esse fluxo, essa comunicação entre citoplasma e núcleo. Beleza? Então essa é a visão geral do núcleo e essas são as características das estruturas que nós vimos até agora. Dentro disso, vamos agora desvendar cada uma dessas estruturas. Beleza? Primeira parte mais importante é a cromatina. Então aqui ó, você está vendo essa parte mais acinzentada, seria justamente a membrana nuclear. E essa parte aqui mais avermelhada é justamente a cromatina, tá? Então você vê que ela é um feixe meio que bagunçado, ela é toda espessada. Vamos melhorar um pouquinho assim mais para facilitar o processo pedagógico? Olha aqui, ó. Então, você está vendo aqui, ó, que essa é a famosa dupla hélice, ó. Então, a dupla hélice está aqui, ó. E vocês estão vendo que tem essas bolinhas azul mais escuro. Quem são essas danadinhas? São justamente as estonas, tá? Então, você vai vendo que quando elas se enrolam, elas vão formando feixes e à medida que elas vão formando esses aglomerados com as estonas, elas vão reunindo grupos dessas proteínas e elas vão formando blocos de 8, tá? E aí quando você tem blocos de 8 estonas enrolados pela fita de DNA, eu vou chamar de nucleossomos, tá? Nucleossomos é o filamento de DNA enrolando 8 moléculas de estona. Para quê? Para garantir uma firmeza estrutural para você conseguir formar aquela dupla hélice. Beleza? Quando você tem uma fita de DNA enrolando somente uma estona, eu vou chamar de solenoide. Então, solenoide é uma única molécula de estona enrolada pela fita de DNA. Aí junto outra solenoide. Quando eu tiver 8 solenoides, aí eu chamo de nucleossomo, tá? E aí quando eu vou juntando essas estruturas, eu vou condensando. E aí eu vou ter a heterocromatina e a eucromatina. Então a eucromatina ela está mais nesse padrão aqui, ó, solto. E quando você agrupa, aí você vai ter o padrão de heterocromatina. Eu vou mostrar para vocês aqui de forma mais didática. Pronto, aqui ó. Tá vendo? Você tem aqui em cima, gente, é a eucromatina e aqui embaixo a heterocromatina. Então, ó, vocês estão vendo, ó, tá até um pouco embaçado, mas você vai conseguir ver, ó, que tem bolinhas de cores diferentes. Você tem 2 bolinhas de cada cor. Então você tem 2 verdes, amarela, roxa e azul, tá? Então no caso 2 de cada, contabilizando 8. Então isso aqui é um nucleossomo, tá vendo? Tá vendo que esse bloco aqui ele está afastado desse bloco aqui, enquanto que esse bloco aqui, ó, tá muito próximo, colado no outro. Essa é a função da heterocromatina. Como a fita de DNA, ó, o gene da fita de DNA, ele está enrolando as estonas, no caso aqui no meio, como tem espaço, eu consigo fazer a leitura, eu consigo fazer a transcrição. Então por isso que a eucromatina ela é ativa.
Como o gene, a fita DNA aqui no meio está impossibilitado, não tem espaço, está todo mundo coladinho, eu não consigo fazer a leitura, então eu não consigo fazer a transcrição. Então por isso que a heterocromatina, ó, os nucleossomos estão colados, as fitas de histone e de DNA estão coladas, enquanto na eucromatina elas estão separadas. E aí essa fita aqui no meio, entre esses nucleossomos, é um gene que consegue ser lido, consegue ser transcrito, por isso que eu tenho um processo de ativação na eucromatina. Beleza? Então você vê que é esses pontos aqui, esses termos que eu quero que vocês se liguem, que vocês compreendam junto comigo, para fixar melhor a questão dos próximos conteúdos que virão. Porque esses termos que nós vamos ver aqui hoje, eles são essenciais para a compreensão dos próximos que vão vir. Então por isso que é um pouco mais conceitual, mais técnico, essa aula de hoje. E é preciso que você guarde no fundo do seu coração essas diferenças básicas aqui, principalmente relacionado à questão do material genético. Tranquilo, galera? Vamos seguindo. Então, heterocromatina é a que se cora, está aglomerada, está condensada, eu consigo ter menos espaço e aí eu inativo o DNA. Eucromatina está mais dispersa, mais frouxa, possibilitando o que? A processo de transcrição, de leitura. Por isso que eu posso dizer que esse material genético está ativo, tá? Quando é que eu vou encontrar essas duas aqui? Principalmente no estado de intéfase e de divisão celular. No processo de divisão celular você tem a condensação do cromossomo, então ele vai ficar nesse padrão até chegar naquele padrão de cromossomo que nós estamos habituados, que é aquele xizinho lá. Enquanto que na eucromatina você tem os filamentos soltos, e aí consequentemente ele está no estado de intéfase, tá? Então lembre que no processo de divisão celular é um processo de divisão rápido, então leva muito pouco tempo. Então nesse caso as células passam maior tempo na fase de eucromatina do que na fase de heterocromatina. Tranquilo? Fechou? Facílimo, né? Próximo ponto que nós vamos ver. Núcleo. Então dentro desse núcleo, tá? Que é a membrana nuclear, novamente você tem um material genético, você tem pontinhos como esse, tá? O que são esses núcleos? São espécies de ácidos nucleicos com ribossomos, tá? E qual é a função deles? Síntese de RNA e de DNA, ou seja, ele secreta, ele recupera parte do DNA que pode ser perdido, mas ele é responsável principalmente pela fabricação dos RNAs, tá? Aí lembra que você tem 3 tipos de RNA, né, gente? Mensageiro, transportador e ribossômico, tá? E aí, por exemplo, no caso do RNA mensageiro, faz a leitura citoplasma. RNA transportador, citoplasma. RNA ribossômico vai para o citoplasma, se junta com proteínas e forma os ribossomos. Então esse carinha aqui, o núcleo, ele é fundamental para o processo do funcionamento celular. Por quê? Porque ele garante um processo básico que é a síntese proteica. É muito importante, gente, que você, a partir de agora, tenha conhecimento fundamental do processo de síntese proteica. Nós já vimos esse conhecimento, né, essa parte de síntese proteica ainda nas aulas presenciais, e é muito importante. Se você não domina ainda com firmeza esse conteúdo, dá uma lida novamente, me procura aí no grupo do WhatsApp para tirar algumas dúvidas, e é bom você fixar. Belezinha? Então, basicamente você tem que guardar isso sobre o núcleo, que ele é responsável pela síntese desses 2 tipos de ácidos nucleicos. Tranquilo? Próximo ponto. Então pronto, agora que nós chegamos na parte mais importante da aula de hoje, que é a parte dos cromossomos. Tranquilo? Vou fazer uma pequena pausa. Que pausa é essa? Para que você possa tirar alguma pequena dúvida sobre a questão desses pontos anteriores que nós vimos. Carioteca, nucleoplasma e núcleos, porque aí agora a gente vê a parte de cromatina, que nós vimos já que é comum na célula na fase da intéfase, e agora nós vamos ver a parte dos cromossomos, tá? Então, gente, quais são as principais características desse grupo aqui? Então, vamos lá. Quem tem alguma dúvida aí, rapidinho, para a gente tirar e desenvolver dentro dessa aula, para a gente concluir essa parte falando de cromossomos. E aí? Alguém tem alguma dúvida? Algum momento? Posso seguir? Alguma observação também para ser realizada? Se tiver, pode mandar que a gente vai tirando agora. Senão eu vou dar prosseguimento à nossa aula. Ó, então, já que vocês estão aí observando, vamos seguir. No caso aqui, ó, da formação dos cromossomos.
Ó, o que é um cromossomo? Primeiro, cromatina, como eu disse, é uma estrutura que é um filamento constituído de quê? De ácido fosfórico, de ribose ou desoxirribose, nesse caso aqui de desoxirribose, e das bases nitrogenadas. É o que a gente chama de ácido nucleico ou ácido desoxirribonucleico, que pode estar na forma descondensada ou condensada. Então, a partir do momento que eu vou chamar de cromossomos, quando ele tem um alto processo de condensação, tá? E aí, por que ele tem que se condensar? Isso que você tem que se perguntar. Se eu tenho uma mudança no meu estado, essas mudanças elas têm que ter algum sentido. No caso dele estar desenrolado, qual é a função? É possibilitar a transcrição do material genético, tá? Mas aí quando a célula tem que se dividir, eu vou ter que jogar o material genético de um lado para o outro. E aí esse deslocamento, esse transporte, poderia romper esse filamento, porque ele é muito fino. A partir do momento que eu condenso, eu vou diminuir o tamanho dele, mas eu vou aumentar a sua espessura. Então ele é um filamento fininho, eu vou condensando, ele vai ficando mais espesso, mas encurta o seu tamanho. E aí é isso que vai acontecer aqui, gente, ó. Se você observar o filamento de DNA, ó, tá? A dupla S, ó, as histonas, e aí a partir do momento que ele está, ó, desenrolado, descondensado, e aí a célula manda o sinal que vai se dividir, ele começa a se condensar, ele começa a juntar os blocos de histona, até que ele fique nesse padrão aqui, que é quando você tem um cromossomo. Então, cromatina seria quando ele não está condensado. Cromossomo é quando ele está altamente condensado, justamente para facilitar o processo de transporte no momento da divisão celular. E aí acabou a charada. Mas se eu chamar de cromossomo e cromatina, estaria correto? Estaria. Mas você vai ver que para as provas é importante você diferenciar esses momentos. Quando é que eu falo de cromossomo e quando eu falo de cromatina. Mas no geral é a mesma estrutura, só apresenta aspectos diferentes. Beleza? Então você vê que tem muito nome na biologia, mas é importante você entender por que esses nomes têm essas classificações. Beleza? Vamos seguir. Então, nesse caso, os cromossomos, eles podem ser encontrados em conteúdos muito importantes. Então, eu trouxe alguns termos importantes que vocês vão encontrar nas provas, que são justamente o foco principal da nossa aula de hoje. Dentro, obviamente, de você entender o funcionamento do núcleo, das estruturas dele. Vamos ver quais são esses principais termos. Células somáticas. Nós vamos ver vários tipos de tecidos com vários tipos de célula, cada um com suas respectivas funções. Mas eu posso diferenciar em dois grandes grupos os tipos de célula que comandam o funcionamento da célula. Nesse caso aqui, células somáticas, gente, são células que fazem todas as funções com exceção de uma, que é justamente o próximo tipo de célula, que vai ser células reprodutivas, ou seja, quando você faz qualquer função que não seja reprodução, não seja fecundação, é uma célula somática que está envolvida, tá? E é importante isso, por quê? Porque a quantidade de cromossomos, os tipos de cromossomos que você vai encontrar nessas células mudam um pouco. E é importante você ter essa diferenciação, tá? Então, células que são responsáveis pelo funcionamento celular, as funções gerais, respiração, crescimento, regeneração, digestão, tá? Excreção, são todas funções desempenhadas por células somáticas. Tá? Então, célula da pele, célula do osso, sangue, cabelo, músculo, é tudo célula somática. Já as células reprodutivas são as células que garantem o processo de reprodução, que garantem a fecundação. Nada mais são do que os gametas. As células que são somáticas, elas têm uma característica em comum que está relacionada a ter padrões de cromossomos que são pareados, enquanto nas células reprodutivas você tem unidades de cromossomo. Então, vamos lá, para facilitar. As células somáticas, elas podem ser chamadas de um outro termo, que são células diploides, células diploides, de 2. Então, nesse caso, as células somáticas, elas organizam os cromossomos em pares. E aí ela pode ser chamada de células somáticas, células diploides ou células 2N. Muito importante que você se ligue nisso. O que é que essas células fazem? Comandam o funcionamento da célula. O que é que elas têm? Características de comandar a fisiologia do nosso organismo. As células reprodutivas, elas podem ser chamadas de células reprodutivas, germinativas,
gametas, e essas células também podem ser chamadas de células haploides. Por quê? Porque nesse caso aqui, elas têm uma redução na quantidade de cromossomos. Aqui são dois pares de cromossomos, ou seja, nós temos as espécies que têm quantidades diferentes de cromossomos, tranquilo? Esses cromossomos, se são organizados em pares, você encontra eles nas células somáticas ou diploides. Mas se eu tenho apenas uma unidade de cada cromossomo, aí eu chamo essa célula de célula reprodutiva, germinativa ou haploide. Vamos pegar como exemplo nossa espécie, para facilitar você entender bem facinho que esse conteúdo. Ó, célula somática. Então, se eu pegar uma célula do meu músculo, vão ter quantos cromossomos? 46. Agora, se eu pegar uma célula de espermatozoide, quantos cromossomos ele vai ter? 23. Então, ó, por quê? Porque esses cromossomos eles são agrupados ou em pares ou em unidades. Pares somáticas, diploide, unidade reprodutiva ou haploide. E as diploides, elas ainda podem ser representadas por células 2N ou, no caso da célula reprodutiva ou haploide, células N. Então, falou 2N é a quantidade total de cromossomos de uma espécie. Falou em células N é a metade da quantidade original. Então, se nós temos 46 cromossomos, a metade é 23. Por que as células reprodutivas reduzem a quantidade de cromossomos? Para garantir a manutenção da quantidade original. Porque você lembra que recebe do pai e da mãe metade do seu material genético. Então, se eu junto 23 do pai e 23 da mãe, completa 46, e aí você vai ter a formação de células somáticas. Outro termo extremamente importante que você vai ver, principalmente em genéticas, é esse carinha aqui, ó. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, gente, são cromossomos que têm as mesmas estruturas, eles são idênticos, são xerox, tá? Então, nesse caso aqui, eles têm uma origem de cada progenitor, ou seja, nós vamos ter pares de cada progenitor, e eles possuem a mesma informação, ou seja, se eu tenho numa determinada posição o gene para a cor do olho, por exemplo, no outro cromossomo vou ter a mesma informação. Eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma forma e, ó, como eu disse, genes equivalentes, tá? Então eles têm o mesmo tipo de informação, a mesma forma e os mesmos tamanhos. Então, nesse caso, eu vou chamar de cromossomos homólogos, tá? Mesma origem, mesma, digamos assim, formato, características, informações, e é por isso que eu chamo de cromossomos homólogos. Se esses cromossomos fazem, por exemplo, uma troca de material genético que tem um e não tem no outro, aí eles não vão ficar diferentes, aí eu vou chamar de cromossomos não homólogos, beleza? Continuando aqui, o que você vai ter? Pronto, então aqui ó, você tem um processo de condensação. Então aqui ó, a fita de DNA bem bonitinha, bem descrita para vocês, ó. Aqui o filamento, as histones, ó. Aí você vai ter um processo de condensação, ó, até que ele vire esse padrão aqui. Por que esse padrão aqui é melhor do que esse na divisão celular? Por causa disso aqui, ó. Se eu pegar esse cromossomo, ó, como eu empacoto ele, é mais fácil de eu transportar. Por exemplo, se eu pegasse e fizesse uma analogia com um tubo de linha, aí eu tiro essa linha, desfio ela todinha, fica tudo solto. Aí ela volta para esse padrão aqui. Se eu vou pegar e guardar essa linha, não vai dar trabalho eu transportar desse modelo? Vai demais. Agora, se eu pegar ela e tiver ela todo juntinho, empacotada, presa nesse modelo aqui, ó, como se fosse esse novelo aqui, facilita o transporte. Então, no momento da divisão celular, a célula condensa o cromossomo para facilitar o seu transporte. Beleza, gente? E aí você vai ver que é extremamente fácil da célula conduzir esse processo de migração dos cromossomos para um lado ou para o outro. Cada um desses termos, desses processos, corresponde a uma etapa do processo de divisão celular, que vai ser sendo dos próximos capítulos. Tranquilo? Próximo ponto aqui, ó, que você vai ter. Pronto. Quando você analisa, tá, a célula de um organismo, você vai ver a quantidade de cromossomos. Então aqui, gente, ó, muito importante. Essa figura que vocês estão vendo, ela é chamada de ideograma. O que é um ideograma? É a representação gráfica de como os cromossomos estão organizados, quais são os tamanhos deles, os tipos, beleza? Vamos lá, vamos desvendar para você entender bem fácil, você vai se deparar muito isso, principalmente em genética. Ó, aqui você tem um ideograma da célula, de uma célula humana. Por que eu sei? Ó, pela quantidade total. Sempre nós vamos ter esses cromossomos enumerados. Então, quando eu falo do cromossomo 1, na verdade eu estou falando de 2 cromossomos. Por quê? Porque é uma célula diploide, tá?
E aí, ó, no cromossomo 1, 2 cromossomos. No cromossomo 2, 2 cromossomos. No 3, no 4 e assim vai. Do cromossomo 1 até o cromossomo 22, você vai ter cromossomos chamados de autossomos ou autossômicos, que são cromossomos que armazenam qualquer característica que não seja a determinação sexual. Os dois últimos cromossomos é que determina se você vai ser homem ou mulher biologicamente, tá? Então, se esse par de cromossomo final for igual XX, você é uma menina. Se você tem o XY, você vai ser um menino. Então, o que uma menina tem em comum? Os 22 pares de cromossomos, por exemplo, com um irmão, tá? O que seria o diferencial para ser um homem e uma mulher? Apenas o último cromossomo. Quando esse último cromossomo é diferente, é porque é um menino. Quando ele é igual, é um menino. Então você já vê que lá da célula reprodutiva do homem e da mulher, espermatozoide e óvulo, quem é que vai ser o cara que determina a sexualidade? É sempre o homem. Por quê? Porque a mulher é um X. Como ela vai doar sempre o X, o indivíduo já tem um X. Se o homem doar outro X, nasce uma menina. Se o homem doar um Y, nasce um menino. Tá? Então esses cromossomos são chamados de cromossomos autossômicos ou autossomos. E esse último par de cromossomos são cromossomos sexuais. Tá? Se eles estiverem agrupados em pares, células diploides, células somáticas. Se eles estiverem agrupados em unidades, células reprodutivas, ou germinativas, ou haploides. Beleza? Agora existe uma representação real de como os nossos cromossomos estão organizados. Olha para cá, ó. É o cariótipo, também cai demais em prova. Essa aqui é a visualização, é como se fosse uma foto real dos nossos cromossomos. Aqui você vai ver que eles estão bem organizados para facilitar a sua compreensão. Aqui também você vê a representação deles, mas aqui está de como eles são realmente. Então, eles não são totalmente perfeitinhos, eles não são totalmente idênticos em tudo, mas aquela classificação aqui de homólogos se enquadra nesses padrões. Então, vê que eles são pareados. Por quê? Porque o cromossomo são esses dois. E tudo que está aqui nesse 1 é igual, tanto nesse quanto nesse aqui, gente. É isso que você tem que se ligar. 22 pares autossômicos e um par sexual. Nesse caso, esse é um cariótipo de um menino, ó. Mesmo que eu não tivesse colocado a legenda aqui, você vai ver que sempre o último par é o cromossomo sexual. Você tem que se ligar nisso. Então, professor, qualquer espécie, o último par de cromossomos é o cromossomo sexual sempre? Sempre. Isso é uma convenção, tá? Se for igual, menina ou fêmea. Se for diferente, homem ou macho. Beleza? Aí vamos ver aqui as características dos cromossomos. O que é que o cromossomo tem de tão importante? Primeiro, eles são formados de estruturas que são cromátides. Então, quando você tem um cromossomo que está lá na intéfase, ele não está condensado e não está duplicado ainda. Mas chega uma fase lá da intéfase que ele começa a se duplicar. Quando ele tem uma única fita, ele é chamado de cromátide ou cromatina. Quando ele duplica, ele vai ter uma irmã idêntica a ele. Por isso que eu chamo de cromátides irmãs. Tá? Quando você tem essa função, essas cromátides elas só existem nesse ponto. Ou seja, quando os cromossomos estão duplicados. Ou seja, quando a célula já passou da fase S da intéfase. Beleza? E ali, eles são separados justamente a partir do momento quando eles são chamados de cromossomos não duplicados. Então eu dupliquei, eu chamo automaticamente de cromátides irmãs. Quando eu separo lá na anáfase, eles deixam de ser cromátides irmãs e passam a ser chamados de cromossomos não duplicados. Belezinha, galera? Próximo ponto. Os cromossomos ele tem uma porção terminal que é chamada de telômero. Tá? Como ele tem duas pontas, são telômeros. O que é importante? Que esses telômeros eles têm sequências de DNA que não expressa nenhuma proteína muito importante. Por que isso é importante você compreender? Porque toda vez, gente, que uma célula vai se dividir, ela perde uma parte do seu DNA. As pontas, os telômeros, eles são perdidos. Mas se ele não tem uma proteína, não tem genes importantes para a produção de uma proteína, tá? Ele não tem tanta importância você perder. E aí os cientistas analisando isso, eles perceberam que tinha uma relação entre os telômeros e o envelhecimento. Células que não perdem os telômeros, elas conservam a idade, ou seja, o organismo vai viver mais. Claro que o envelhecimento são vários e vários fatores, não é só os telômeros, mas eles influenciam. Por exemplo, uma célula cancerígena, gente, ela não tem a capacidade de perder os telômeros.
Por isso que ela começa a se replicar indefinidamente. Uma célula, quando normal, que perde os telômeros, chega um momento que ela tem a apoptose. Por quê? Porque ela vai perdendo, até o momento que chegar perto de um gene importante. Então as células reconhecem esse processo e ela faz o quê? Ela dá um sinal para que a célula se destrua. Porque senão ela vai perder genes importantes e ela vai começar a sintetizar células erradas. E isso vai dar formação de tumores. Tá? Então esses telômeros são pontas que protegem a informação dos braços dos cromossomos, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aí nesse processo você tem justamente a formação de uma estrutura chamada de cromossomo. Esse cromossomo ele pode recuperar os telômeros a partir de uma enzima chamada de telomerase, que é justamente a enzima que secreta. E aí eles fizeram um experimento, por exemplo, colocaram em camundongos, um estudo espanhol, eles identificaram 3 genes que estão associados à formação do câncer. E aí eles colocaram nesses estudos em ratos essas enzimas telomerases. E eles viram que essas telomerases recuperavam esses telômeros desses genes e impediam a formação de tumores. E aí eles teve uma sobrevida de 40% em relação aos ratinhos que não tinham a inserção da telomerase. Então eles comprovaram que realmente os telômeros eles influenciam na manutenção da vida. Mas claro que outros processos, como por exemplo a alimentação, a questão hereditária, também influenciam no envelhecimento, o modo de vida de uma maneira geral. Tranquilo? Próximo ponto. Então aqui é o aspecto geral, ó, você vê, tá? O que é que eu quero que você se ligue? Ó, é isso aqui. Então aqui está o nosso cromossomo, tá? Cada bracinho desse aqui, ó, cada bracinho nessa sequência que o meu dedo está seguindo é uma cromátide. Quando eu duplico, cromátides irmãs. Então tudo que está aqui, no mesmo tamanho, no mesmo formato, na mesma sequência, está aqui. Essas estruturas cromáticas elas são unidas por uma proteína chamada de centrômero. Esse centrômero ele facilita as fibras do fuso lá do citoplasma se prender para puxar o cromossomo para um lado e para o outro. Tá? Então eles são pontos de ancoragem das fibras do fuso para facilitar a migração para polos durante uma etapa da divisão celular. Beleza? Essa porçãozinha aqui, ó, essas terminações são justamente os telômeros. A principal sequência de genes, gente, estão aqui, ó, nessa meiuca, tá? Os telômeros protegem. Então não teria tanto prejuízo quando uma célula minha se duplica, eu perder esses telômeros. Por quê? Porque eu tenho enzimas que vão recuperar. Como eu não tenho genes tão importantes aqui nessas extremidades, então eu posso perder, mas depois eu sintetizo. Mas se eu perder esses genes importantes, eu não conseguiria fabricar, porque eu recupero a estrutura do telômero, mas eu não recupero os genes. Beleza? Para a gente meio que finalizar, nós temos um processo que se refere aos tipos desses cromossomos em relação à posição do centrômero, tá? Esses cromossomos eles são classificados em metacêntrico, submetacêntrico, aprocêntrico e telocêntrico. O que é que você vai ver? Que o centrômero no metacêntrico está mesmo na metade. Tá? À medida que eu vou diminuindo uma das porções dos braços dos cromossomos, eu vou tendo essa classificação. Então o submetacêntrico ele tem um dos braços ó, menor do que o outro. Tá? Por isso que ele é um pouquinho menor do que o meta. O meta ele é pareável, ou seja, ó, ele tem proporcionalmente os mesmos tamanhos. O acrocêntrico ele tem uma redução ainda maior do que o sub. Tá? E o acrocêntrico praticamente nós só vamos ter um lado dos braços do cromossomo. Isso tanto numa célula ó, em que os cromossomos estão duplicados, como aqui ó, eles estão não duplicados. Ó, então, gente, isso seria uma cromátide. Ó. E aí, se eu duplicar, ele vai ficar nesse padrão. Então, isso é uma cromátide irmã, e isso aqui é uma cromátide, ou cromatina. Então, quando eu condenso, cromossomo. Quando eu duplico, cromátide irmãs ou cromossomo, já que eles estão condensados. Belezinha? Então, vocês viram que esses são os pontos mais importantes referentes à questão de como os cromossomos são classificados, de quais são os tipos de cromossomo. Então, para resumir, cromossomo falou de informações autossômicos sexuais. Autossômicos, qualquer informação que garante as características que não sejam determinação sexual. Por quê? Determinação sexual, característica dos cromossomos sexuais.
Em relação aos cromossomos que têm as mesmas estruturas, mesmo tamanho, mesma funcionalidade, cromossomos homólogos. Se eu não tenho as mesmas informações, cromossomos não homólogos. Quando eu tenho um cromossomo que eu duplico, eu passo a chamá-lo de cromátides irmãs. Se eu tenho cada um desses braços, eu chamo de cromátide. Esses cromátides elas são unidas por uma estrutura chamada de centrômero. Esses centrômeros eles podem se deslocar para as extremidades dos braços. Se ele está mesmo no meio dos braços, metacêntrico. Se um dos braços é ligeiramente menor, submetacêntrico. Se ele é um pouco menor ainda do que o meta, acrocêntrico. E se você praticamente só tem um dos braços, aí eu chamo de telocêntrico. Belezinha? Espero que vocês tenham compreendido totalmente essas questões referentes a esses termos gerais de núcleo, as suas funcionalidades. Você vê que eu disse que a questão das estruturas não são tantas. E de longe o que é mais cobrado é a parte da carioteca, mas também não é tão complexa, e as características gerais aos cromossomos. Então é muito importante vocês fixarem esses termos. Então tem que meter a mão na massa e aprender realmente a conceituação desses termos, para que nos próximos conteúdos você não sinta dificuldade. Belezinha? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma observação que vocês venham a ter? A gente tem alguns minutinhos aí sobrando e espero que vocês compartilhem dessa aula, tá? Então, só lembrando, vamos manter o foco, vamos manter essa pegada, esse ritmo. A gente aqui no DI está fazendo tudo o possível, tá? Para melhorarmos a qualidade das lives, a qualidade das nossas aulas, os atendimentos para vocês. É extremamente importante que vocês assistam às lives, reassistam, resolvam os exercícios dos módulos, tá? A gente está sempre mandando exercícios complementares para vocês resolverem. Nós temos os plantões de dúvidas, que nós disponibilizamos os horários para vocês, mas claro que você pode mandar sua dúvida, que a gente tira o mais rápido possível, belezinha, galera? E a questão de novidades que virão por aí. Nós estamos aí sentando e nós, dentro de alguns dias, vamos inaugurar algumas novidades que é para melhorar o funcionamento do nosso curso durante esse quadro que estamos um pouco separados fisicamente, mas estamos unidos ainda na questão do aprendizagem. Beleza? Dentro de alguns dias vocês vão ver quais são essas novidades. Vou deixar essa gotinha aí de dúvida que vocês vão ter, de curiosidade, tá? Então, ó, vamos lá, Rebeca. Explicar novamente a função do centrômero? Posso? Sim, Rebeca. Ó, o que é o centrômero? O centrômero basicamente é uma proteína, beleza? Que ele serve para quê? Ele serve como um ponto de ancoragem, de acoplamento. Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, ó, para facilitar, ó, eu tenho, ó, por exemplo, eu tenho essas palmilhas aqui de tênis, certo? Imagine que eu tenho um filamento de DNA, tá? E eu vou duplicar. Só que se eu duplicar e eu vou ter que migrar, transportar ele para lados opostos da célula, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar esse transporte. Então, a partir do momento que eu começo a duplicar, ó, eu vou formar um par idêntico a ele. Então, se eles são extremamente idênticos, eles são chamados de cromossomos homólogos. Aí, aqui no meio, ó, eu vou ter um ponto de ancoramento, de junção. Esse ponto de junção é chamado de centrômero, tá? Esse centrômero, ele vai funcionar como uma espécie de anel, tá? Onde lá no citoplasma você vai ter aqueles centríolos, aquelas fibras do fuso, que são os microtúbulos lá do citoplasma, que dão o formato da célula que a gente viu na aula de citoplasma. Essas fibras, elas funcionam como se fosse um anzol. Você captura, você fisga ele e esse anzol ele se prende para cá. Aí você vai ter fibras do fuso desse lado e desse outro. E aí eu vou puxar para um lado e vou puxar para o outro. E aí você vai ter, ó, a repartição. Ele vai quebrar aqui no meio, ó, e vai metade de uma cromata para um lado e metade de uma cromata para o outro. Ó. Vem uma metade para esse lado e metade para esse outro lado. Então o centrômero serve para juntar as cromátides e facilitar a migração desses cromátides através do fuso mitótico e meiótico no processo de divisão celular. Então, ó, eu tenho esses dois unidos pelo centrômero, de repente eu parto eles. E aí eu consigo partir porque eu prendo justamente na região do centrômero. Beleza? Mais algum questionamento?
O telômero tem informações genéticas? Se sim, por que não há prejuízo para o cromossomo de perder? Pronto, Daniel. Extremamente importante e interessante sua pergunta. Eles têm sequência de genes, sim. Só que eles têm sequência de genes que não formam proteínas essenciais para o nosso organismo. Então, por exemplo, são proteínas que podem ser perdidas, que não vão ter prejuízo. Então, nas extremidades, eu tenho determinadas informações que podem ser perdidas. E aí, se eu posso perder pelo encurtamento durante o processo de divisão, mas eu tenho um enzima para recuperar, o prejuízo é mínimo. E aí ele é ainda mais reduzido justamente porque são sequências de DNA, de genes que não têm função muito específica e muito importante. E aí eu consigo perder tranquilamente. Beleza? Mais alguma pergunta? Extremamente importante, gente, esse feedback aí de vocês, tá? Então ele tem informação, mas não há prejuízo porque essas informações não são cruciais para o nosso funcionamento. Por isso que eu posso perdê-lo. Mas aí tem uma relação de perda dos telômeros e envelhecimento, tá? Mas eles viram que outros fatores como a formação de radicais, pela ingestão de drogas, de má alimentação, de sedentarismo, também são pontos que favorecem o envelhecimento do indivíduo. Então, nesse caso, você tem um prejuízo. Quando eu começo a recuperar esses telômeros, aí eu diminuo justamente o processo de envelhecimento. Grande Felipe, prazer ter aqui você, viu? Na nossa live. E aí, como os telômeros estão relacionados com o envelhecimento da célula? Justamente por quê? Porque a cada momento, Felipe e demais, galera, que você tem uma divisão celular é porque a célula está envelhecendo. Então, cada ciclo celular, a célula vai se reproduzindo porque ela vai meio que chegando ao período de validade. Mas como você está replicando o DNA, acontece que às vezes ele fica só encurtando. Então, se eu encurto e não recupero, eu vou ter prejuízo. Tanto é que quando eu encurto demais, a própria célula pode não ter chegado na data de validade dela, mas ela entra em morte programada, que é o que a gente chama de apoptose. Justamente para não replicar células erradas e não formar tumores, tá? Que é justamente o ponto contrário que as células cancerígenas têm. Elas têm a enzima telomerase que o tempo todo está secretando e impede que elas se destruam esses telômeros. Por isso que as células de tumores, elas são, principalmente os malignos, elas são incansavelmente replicadas. E aí no momento que eu consigo meio que segurar esse processo, eu vivo mais. Agora, obviamente, tem vários outros fatores, mas isso é um dos principais, tá? Então, esse fato de eu perder está condicionado à sequência de ciclos de divisões celulares. Como todo mundo tem que crescer, tem que reproduzir, tem que regenerar as células, é inevitável que você faça esse processo de divisão, então é natural que você acabe envelhecendo com o passar do tempo. Mas aí a gente passa uns creminhos, né, uns produtos aí naturebos, produtos da Avon para recuperar a nossa, e aí passa uma maquiagemzinha e a gente vai conservando a nossa face, né? Beleza? Mas, obviamente que fatores como uma boa alimentação, como exercícios, tá? Não uso de drogas, não exposição demais ao sol, à radiação luminosa, eles também influenciam no seu quadro de vida. E aí, consequentemente, vai facilitar. Beleza, galera? Valeu! O Instagram aqui tá expulsando a gente, beleza? Tem apenas 2 minutinhos. E aí, fechando a nossa aula de hoje, quero desejar, gente, uma boa noite. Quero pedir muito obrigado pela compreensão de vocês, a gente ter mudado o nosso horário essa semana de ontem para hoje, por motivos extras, tá? E é esse o desejo. Vamos manter essa pegada, vamos manter essa curiosidade, vamos manter esse ânimo, tá? Que, como eu disse, com atenção e participação vem a aprovação, tá? Então, show de bola a presença de vocês. A live vai ficar disponível, vocês reassistam, resolvam os exercícios, tá? Depois eu vou fazer um momento só com resolução de exercícios e tirem as dúvidas, estou totalmente disponível para vocês, tá? No WhatsApp, se quiser, gente, a gente pode fazer também um momento de videochamada individual, manda sua dúvida que a gente dá um jeito de tirar, o que não pode é ficar com dúvida, beleza? No mais, um forte abraço, foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima aula, se Deus quiser. Atenção, participação e vem aprovação. Show de bola. Vamos lá, galera. Audio